E aí, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai resolver uma questão de eletrônica de potência, uma questão que caiu na prova de engenheiro júnior elétrica, prova da Transpetro de 2018. Essa questão existe uma fórmula pronta para se resolver, só que a nossa ideia aqui, sempre foi do canal, é evitar o uso direto de fórmulas. A gente tenta mostrar o conceito por trás daquela fórmula, traduzir o que a fórmula nos quer nos dizer. Então essa questão, eu não vou responder ela de forma direta por fórmulas, eu vou tentar resolver os passos para vocês entenderem como abordar esse tipo de questão, correto? Então vamos lá. O circuito representado na figura abaixo é um conversor de potência do tipo CC-CC, cuja finalidade é converter uma tensão não regulada, VDC, em uma tensão regulada, VO, aplicada a uma carga RL, onde o valor da tensão na carga é controlado através do ciclo de trabalho da chave S1. Nesse conversor, aí tem as alternativas para a gente analisar. O que acontece aqui? Esse circuito tem alguns componentes muito importantes que às vezes não fica claro ali a funcionalidade de cada um. Um componente aqui importante, mas pouco abordado, é o capacitor. Tá? Esse capacitor ele tem uma única finalidade: filtrar a tensão VO aqui, tá? Filtrar como assim? Ele vai só garantir que na carga vai ter um valor médio. Então a gente vai colocar um capacitor muito grande ali. Então esse capacitor é tão grande que a gente nem vai considerá-lo nos cálculos. Ele vai ser usado apenas para manter a tensão ali constante na carga, tá? Então é como se ela nem variasse. Esse capacitor está ali para garantir isso. E então aqui a gente tem o meu indutor L1. Esse indutor L1 ele tem a função de transferir energia da fonte para a carga quando a minha chave S1 está aberta. Então o que acontece? Quando a chave S1 está fechada, vai ter uma energia aqui, vai ser armazenada, tá? E quando nós abrirmos essa chave, essa energia vai ser transmitida para a carga. E o diodo aqui S1, o diodo D1, é o que a gente chama de... só para ele fechar o caminho aqui, né? Porque a corrente precisa passar por aqui. E a chave S1 é o controle, né? É como a gente vai controlar essa tensão ali na carga. Bom, então o resumo aí bem rápido da funcionalidade de cada componente desse é essa. Então a gente tem que analisar o seguinte, eu vou desenhar alguns gráficos aqui. Primeiramente, vou redesenhar aqui meu circuito, tá? Então eu tenho VDC. E aqui eu já estou representando minha chave S1 fechada. Aqui está minha chave S1. Vou representar apenas os componentes que são importantes nesse momento, tá? Então tem L1, aqui eu vou chamar uma tensão VL, tá? Meu capacitor está ali apenas para garantir que a tensão na carga seja constante, né? Então assim, um valor médio dela ali seja constante. Então, esse é o circuito no momento que S1 está fechada. Então, o que acontece? Se vocês fizerem lei de Kirchhoff das malhas aqui, a gente vai ver que VL mais VO menos VDC, isso é zero. Então, VL é igual VDC menos VO. Esse VO, lembrando que VO aqui já é o valor médio, tá? Valor médio ali da tensão na carga. E existe aqui S1 fechada, tá? E aqui está passando uma corrente I, certo? E agora a gente vai fazer uma outra análise para S1 aberta, tá? Então aqui a gente tem que S1, aqui está fechado. A gente tem L1, aqui temos VL, e aqui
a tensão VO. Então, repara o seguinte, que agora VO é igual a VL, correto? E aqui continua passando uma corrente I. Pois bem, se eu desenhar aqui um gráfico, eu vou fazer existe um período de oscilação dessa chave. Um período em que minha chave está aberta e o período que ela está fechada, tá? Vou definir como D, que é chamado de ciclo de trabalho, ou Dutch Cycle, seria o tempo que ela está fechada sobre o período. Então, eu defino que o tempo que ela está fechada é o Dutch Cycle vezes D. E o período em que ela está fechada, ou T-off, é o período menos o tempo que ela está fechada. Então, T-off é igual ao período menos TD. Então, a gente vê que T-off é igual a T1 menos D. Então, a gente tem período e ciclo de trabalho, tá? Vou desenhar aqui embaixo por questão de espaço, tá bom? Aqui eu vou representar a corrente IL, que é a corrente que passa pelo indutor, em função do tempo. Existe aqui, isso aqui eu já estou representando considerando que ele está no modo contínuo, tá? E em regime permanente. Então, no momento em que a chave aqui, vou chamar de T0, no momento em que a chave é fechada, a corrente no indutor parte de um valor aqui e ela vai até um valor máximo. E esse valor máximo é aqui, ele fecha aqui no tempo no tempo em que a chave está aberta, né? Ou seja, isso aqui está representando o tempo em que meu indutor está sendo carregado, ele está armazenando energia. Lembrando que isso aqui é T vezes D. E existe um outro momento, tá? Em que minha chave S1 ela vai ser aberta. Então, o que acontece? O meu indutor ele começa a descarregar. Deixa eu colocar aqui um pouco maior. E o que acontece? Esses valores aqui, do tempo que ela para aqui, eles têm que ser iguais, porque a suposição que a gente fez é que o meu circuito estava funcionando no modo contínuo. Então, esse tempo aqui é período, porque aqui ele começa a carregar, tá? Aqui no meu eixo, tá? Então, o que acontece? Se vocês lembrarem, a tensão em um indutor ela é dada por a minha indutância vezes a variação da corrente pelo tempo. Então, se vocês verem aqui, esse valor aqui marcado, daqui até aqui, isso aqui é a variação da corrente, né? E esse aqui de baixo é a variação do tempo, certo? Então, se eu pegar esse valor aqui, esse ângulo aqui, eu posso dizer que a variação da corrente pelo tempo é por essa equação aqui da corrente, né, da tensão no indutor, que é VL sobre L. Tá, mas a gente conseguiu ali identificar quem que era VL, não era? Que era o quê? VL, quando o indutor está sendo carregado, é VDC menos VO. Então, isso aqui é VDC menos VO. Isso sobre L, correto? Essa é a primeira parte que a gente vai fazer. Uma segunda parte é a gente fazer a mesma análise aqui, a mesma análise para o lado direito aqui, né? Quando a chave está fechada. Então, se a gente ver aqui, a gente tem um ângulo, né? Que aqui tem o valor da corrente e aqui a variação do tempo, né?
Então, usando a mesma equação, a gente vê aqui a variação da corrente no indutor, nesse caso ela é negativa, né? Porque ele está descarregando, que é menos VL sobre L. Mas a gente conseguiu aqui encontrar uma relação, né? Que é VO. Então, aqui a gente tem que é menos VO sobre L. Só que existe uma questão interessante aqui, porque a gente aqui precisa fazer valores médios, né? Então, aqui a gente tem um valor médio aqui, ó. Esse aqui é um valor médio, e esse valor médio é o meu próprio VO, tá? Então, se eu fizer o valor médio disso aí, que é basicamente eu somar essas duas áreas, tá? Eu estou somando essas duas áreas, eu tenho que ter VO. Então, o que que acontece? Se eu pegar VDC menos VO sobre L, vezes o período ali de funcionamento, TD, isso é menos... Na verdade, aqui, eu vou ter que usar o mais, porque o menos é só para representar a variação. Porque a gente está usando áreas, então a gente está usando valores absolutos, correto? Então, se eu pegar agora do lado direito, essa parte aqui, eu sei que VO sobre L tem que ser igual a esse período, que é T1 menos D, que seria esse período aqui em vermelho, né? Esse período todo aqui, tá bom? Então aqui nós podemos fazer algumas simplificações agora. Primeiro, L de ambos os lados, período de ambos os lados. Então eu tenho aqui VDC menos, VDC vezes o Dutch Cycle menos VO vezes o Dutch Cycle. Isso é igual a VO menos VO vezes D. Então, eu tenho VOD de ambos os lados. Daqui eu vejo que a minha tensão média ali na saída é igual ao Dutch Cycle vezes o VDC. Essa era a fórmula pronta que a gente tinha. Isso aqui é um conversor boost, né? Isso é um conversor boost. Então, a gente vai usar essa fórmula para analisar nossas questões aqui, tá? Então, essa é a forma que a gente aborda o nosso circuito no modo contínuo. Então, vamos lá. A gente já deduziu que VO... Lembrando que você poderia aplicar a forma direta, tá? VO é igual ao Dutch Cycle vezes o VDC. Então, vamos lá. O ciclo de trabalho da chave também deve aumentar para manter o valor da tensão VO caso o VDC aumente. Olha, suponhamos que aqui tenhamos um VO1 e meu Dutch Cycle 1. Se VDC 1, correto? Suponhamos agora que eu tenho um VDC 2, dado que VDC 2 ele é maior que VDC 1. E aqui, para continuar, VO1, certo? Então, o que acontece? Para que isso se mantenha, o meu Dutch Cycle 2 ele tem que cair, já que eu aumentei VDC2. Então, isso aqui é falso, tá bom? Letra B agora. A tensão de saída VO será maior que a tensão VDC se o ciclo de trabalho da chave S1 for superior a 50% do período. Olha, isso acontece no ciclo, no conversor buck-bust. Não é o caso aqui. Perdão, bust. Conversor buck, né? Cometi um erro aqui na escrita. Conversor buck. Então, o que acontece? Se a gente colocar aqui um Dutch Cycle VO de 50% vezes VDC, meu VO vai ser menor que VDC. Sempre. Essa questão de ter uma tensão maior é só no buck-bust ou no bust. Então, nossa letra B está falsa. A polaridade da tensão VO na saída é invertida em relação à tensão VDC de entrada.
Isso também é falso, a gente vê que ela tem o mesmo sinal, né? Se a tensão VDC de entrada estiver invertida, a tensão VO vai estar invertida, mas não é o caso aqui. Existe um outro conversor também que a saída é invertida, que é o Buck Boost. Ele sim tem a saída invertida, tá? Vamos ver agora a letra D. O que acontece aqui? A letra D é: a tensão média VD1 no diodo é igual à tensão média na carga em regime permanente. Bem complexo de analisar isso aqui, certo? Mas vamos reparar aqui o seguinte. Quando minha chave S1 está ligada, a tensão no diodo... Então aqui eu vou desenhar aqui um gráfico aqui da tensão no diodo. S1 estiver fechada, então o meu diodo vai estar aqui, ó, polarizado inversamente. Então a tensão sobre ele aqui é VDC, tá bom? Então aqui eu tenho a tensão VDC. Quando S1 estiver aberta, meu diodo vai estar polarizado diretamente. Então a queda de tensão aqui nele praticamente vai ser 0 volts, porque a corrente está passando nesse sentido, tá bom? Isso considerando que ele é ideal, tá? Que geralmente é o que a gente faz nesses casos. Então o que acontece? Vocês conseguem enxergar aqui a tensão no diodo VD1 em função do tempo. Ela vai ser VDC durante a chave estiver fechada, né? Então aqui durante esse período de tempo é DT, e ela vai ser 0 aqui quando ele estiver aberto. Então, se vocês fizerem aqui o valor médio novamente disso aqui, que basicamente é só calcular as áreas, VDC vezes DT, isso tem que ser igual a V médio aqui, tá? É igual ao valor médio vezes T, tá? Então, período de ambos os lados. Então, o valor médio da tensão no diodo é VDC vezes D. Portanto, este item está correto. A tensão no diodo, o valor médio da tensão no diodo é igual ao valor médio da tensão na carga. Então, nossa letra D, verdadeira. Gabarito, letra D. Vamos analisar agora o item E ver por que ele está errado. A corrente média na resistência de carga RL é igual à corrente média fornecida pelo capacitor C1 em regime permanente. Falso. Isso é falso porque lá no início do vídeo, quando eu expliquei para vocês, o capacitor ele é usado apenas para filtrar ali pequenos ripples, né, que teria nessa tensão VO. Mas praticamente toda a corrente média que passa por RL vem do meu indutor. Quase pouquíssima corrente vem do capacitor. É tão baixa que a gente até despreza essa corrente, correto? Então, por isso que esse item está falso. Então é isso aí, pessoal, uma questão um pouco mais teórica, um pouquinho mais pesada. Espero que o pessoal não se assuste, que essa dedução que eu fiz, você já tem que saber isso de cor para a prova. Eu só fiz a dedução para você entender mais ou menos de onde surgem essas fórmulas para conversores DC-DC, correto? Você não precisa fazer isso na hora da prova. A questão você já tinha que lembrar dessa equação aqui e já saber identificar que isso aqui é um conversor Buck, tá bom? Que é um conversor abaixador. Pessoal, então é isso aí. Questão bem interessante. Espero ter ajudado. Até um próximo vídeo. Valeu!